muita gente me perguntava, Yuki, como é que você se sente voltando pro Japão? Tô vindo aqui pela primeira vez, eu não conheço, eu tô aprendendo o que é o Japão. Mas os japoneses te assumem muito como japonês. Quando eu cheguei no Japão, eu achei que eu ia sentir que eu era japonesa. E eu não senti... Foi muito estranho, eu não senti uma conexão como se fosse a minha casa, porque minha casa é o Brasil. Às vezes era engraçado a relação com o pessoal da Embaixada do Japão, porque eu acho que eles ficavam assim pensando, mas né, na negociação de textos e declarações, né, eu assim, sou brasileira, defendendo os interesses aqui. Eu acho que talvez isso cause mais estranheza aos próprios japoneses do que entre colegas, né? Porque eu acho que essa diversidade, ela é muito própria da nossa cultura. Houve esses episódios um pouco de estranhamento, de as pessoas olharem para mim, olharem para o meu cartão de visitas, mas como assim você é brasileira? E aí você tem que explicar, o Brasil é um país muito diverso, tem gente de tudo quanto é parte, gente com tudo que é aparência, e eu sou uma diplomata brasileira com um nome de japonês, cara de japonês, no Japão. Porque eu sou Silvia Morimoto, todos pensam que eu sou japonesa, né? Então eu chego, quando eu cheguei em Nova York, havia até um rumor que outra japonesa está chegando para trabalhar no Bureau de Desenvolvimento, que foi o bureau que eu fui trabalhar para o PNUD lá. E quando eu chego, me apresento e imediatamente eles percebem que eu não sou japonesa. Eu acho, primeiro, o sotaque, que é muito... o sotaque brasileiro, eu acho que é muito claro, né, que você não é japonesa, e a maneira como eu me comporto. Hoje em dia, são quase 30 descendentes Nikkeis na carreira, no universo de quase 2.000, ou seja, os descendentes Nikkei são mais de 1% do universo total de diplomatas, são 1,5%, ou seja, a proporção é maior do que a proporção de descendentes japoneses na população brasileira. E tem uns que a gente não tem nem ideia que são descendentes, mas são, assim, que não tem mais sobrenome, não tem muita aparência física, como é o meu caso, mas que sim, eles são descendentes, e você vai descobrindo isso ao longo da carreira. Eu acho que a questão do gênero, ela não se restringe ao Itamaraty, ou seja, o Itamaraty, ele é um microcosmo que reflete o universo da realidade brasileira, ou seja, né, há questões que envolvem as mulheres e que, por várias razões, às vezes limitam seu interesse pela carreira. Não deveria ser diferente ser uma mulher diplomata de ser um homem diplomata. Mas ainda nós somos apenas 23% do corpo diplomático. As mulheres são 52% da população brasileira, mas apenas 1/4 no ministério. Então eu acho que falta um pouco o corpo diplomático refletir melhor o que é a população brasileira. A mulher ainda tem que provar muito mais para poder chegar num posto de gerência, né? Eu tive dificuldade, sim, por ser mulher, e acho por 2 fatores. Um, por ser mulher, e o outro por ser jovem. Agora eu não sou jovem, mas quando eu consegui meu primeiro posto de diretora, fui a mulher mais jovem da ONU a conseguir um posto de diretor. Mas a gente aprendeu, então a gente montou um grupo de mulheres e a gente montava uma estratégia, uma apoiava a outra. E assim a gente foi e colaborando e mostrando que a gente era capaz também. E aí criamos um ambiente melhor. E há uma campanha muito ativa, eu diria assim, de uns anos para cá, em tentar atrair cada vez um número maior de mulheres, né? E atrair um número maior de mulheres pela informação, que eu acho que é a questão-chave nesse processo, né?
um pouco desestigmatizar o que é a carreira, né? E mostrar que as oportunidades, tanto para homens como para mulheres, são iguais. Pela primeira vez na história da ONU, tem um nível 50%, 50-50 homens e mulheres em níveis mais altos. Primeira vez na ONU. Não temos ainda uma secretária geral mulher, mas pelo menos temos o nível mais alto, um equilíbrio de 50-50. A carreira, ela impunha algumas limitações às mulheres no passado, ou seja, quando o casal era diplomata, havia certas dificuldades para que os dois pudessem servir no mesmo posto, né? Então isso foi alterado, houve uma mudança importante e isso partiu da iniciativa de diplomatas mulheres. A América Latina está com um índice muito baixo de mulheres na área política. 20% é a média da América Latina. Isso está horrível, porque idealmente na Europa é 40-50. Então a gente está muito atrás em termos de ter mulheres na área política em papéis de liderança, como deputadas, senadoras, por exemplo. Mas eu acho que essa conquista ela tem sido gradual. São conquistas importantes e eu acho que aos poucos, né, as mulheres aqui no Itamaraty vão ocupando seus espaços. Ainda temos um percentual pequeno de embaixadoras mulheres na alta chefia da casa, nunca tivemos uma chanceler ou uma secretária-geral, mas eu acho que isso é uma questão de tempo. Por que a gente faz esse esforço? Porque a diversidade é super importante. Se você quer ter um desenvolvimento sustentável, sem diversidade é impossível. A outra estatística prova também que quando tem mulheres na liderança, ou existe um grupo de liderança que é diverso, você consegue ter muito mais de inovação.